Olha aí, meu amigo, o meu xará, Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central, está demonstrando preocupação com a inflação, com o fato do governo Lula já estar o isolando, o abandonando. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Não, a preocupação dele neste momento, neste ponto que eu trago aqui, é com as criptomoedas, com o uso de criptomoedas por brasileiros, com algum destaque para as stablecoins. Apenas para isso? Obviamente não. A gente sabe que em toda essa história tem a grande preocupação de todos os governos, que é com o Bitcoin. Pois é, o brasileiro está adotando cada vez mais criptomoedas e faz isso muito bem, porque ficar confiando nesse negócio de real não dá certo. O ano de 2024 foi talvez o alerta definitivo para quem ainda estava dormindo nesse sentido. Não dá para confiar em moeda estatal brasileira e moeda estatal nenhuma, mas principalmente na brasileira, né? Agora o Gabriel Galípolo traz o tema aqui e o foco da sua preocupação sendo na questão da sonegação. Para não pagar impostos, os brasileiros estão recorrendo a CBDCs. Será que é só essa a preocupação dele ou ele está com medo de o real se tornar irrelevante? Vamos conversar sobre isso aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Gabriel Galípolo participou de uma conferência aqui do BIS, que é o Bank for International Settlements. Ontem, sexta-feira, dia 7, estou gravando este vídeo na noite do dia 8, e dentre os assuntos abordados aí nessa roda de conversa dele, né, o Gabriel Galípolo está aqui, ele tratou do tema das stablecoins, ou das criptomoedas de forma geral, né? Por quê? Ele afirmou o seguinte, que foi observado um crescimento do uso de criptomoedas, ou os chamados criptoativos, nos últimos 2, 3 anos por parte dos brasileiros. Então o pessoal começou a investigar por que isso estava acontecendo. Banco Central, Receita Federal, enfim, essa galera que fica de olho em temas monetários. Então, eles chegaram aqui à conclusão, logo de cara, no primeiro momento, que 90% desse fluxo estava relacionado a stablecoins. Então, eles chegaram à conclusão de que era um mecanismo, uma forma de se ter dólares, uma forma mais garantida, mais simples, mais fácil de ter acesso a dólares, o que não é nada ruim, dado o atual cenário, né? Aliás, essa quedinha aí do dólar em relação ao real é uma ótima oportunidade para quem está fazendo algum colchãozinho, uma reserva financeira em moeda forte, moeda estatal forte, no caso, o dólar. Não estou fazendo recomendação de investimento para ninguém aqui, tá? Só que aí o pessoal depois migrou essa percepção, o pessoal do Banco Central, conversando se talvez isso aqui não fosse algo mais especulativo, né? Para ver se ganhava dinheiro aí, fazia um ganho de capital, etc. Ou mesmo, né? Se eles estavam usando isso como meio de pagamento, as stablecoins, como forma, por exemplo, de comprar itens aí no exterior, fazer pagamentos fora do Brasil. Então, era um mecanismo, é um mecanismo relativamente simples de se utilizar nesse sentido, melhor do que ficar fazendo câmbio do dólar e aquela coisa toda burocrática que nós conhecemos razoavelmente bem, não é? Porém, aí o pessoal compreendeu que talvez, apenas talvez, o brasileiro tenha começado a se interessar por criptoativos e tenha começado a investir nisso de verdade, em um volume maior, para aproveitar a privacidade que esses criptoativos fornecem, justamente para evitar impostos, para lavar dinheiro, obviamente, né? E outros pontos de forma geral. Então ele fala, não estou acusando ninguém não, né? Mas a gente fica olhando o que as pessoas estão comprando. Então, já parece aí que as pessoas estão usando criptomoedas para pagamentos internacionais e também aqui, né, para evitar a tributação ou outras obrigações fiscais. E é claro que isso aqui é um problema para qualquer governo. O uso de criptomoedas para não ser rastreado. Simples assim. Nem tanto para proteger o patrimônio, por não ter convicção da moeda estatal, nada disso. É porque a moeda estatal é extremamente vigiada hoje. Principalmente num país como o Brasil, em que o sigilo bancário é uma piada de mau gosto. Olha o negócio da crise do Pix, que se não fosse o rebuliço causado pela internet, se não fosse o vídeo do Nicolas Ferreira, provavelmente todas as nossas transações via Pix hoje
seriam imediatamente monitoradas e estava todo mundo no sal. Que privacidade que nós temos? Que sigilo bancário que existe no Brasil? É uma piada de mau gosto isso aí. Então as pessoas têm consciência desse fato e buscam, né? O brasileiro é extremamente criativo para isso, graças a Deus, buscam formas de burlar essa sanha arrecadatória estatal. Criptoativos são muito interessantes nesse sentido, especialmente se a coisa for feita da forma correta. Com o criptoativo correto, não qualquer lixo que tem por aí, você sabe do que eu estou falando, e também com autocustódia, justamente para evitar ser dedurado por uma corretora ou algo do tipo, né? Gabriel Galípolo falou que essa preocupação aí é real, é um desafio para o Brasil em termos de vigilância e regulamentação, porque, né, há divisões claras entre privacidade fiscal e privacidade financeira. Eu gostaria de saber como é que as duas coisas podem coexistir, aliás, como pode haver privacidade financeira e não haver privacidade fiscal, porque realmente parece contraditório isso aí. E é contraditório, por isso que eu volto a dizer, não temos sigilo bancário no Brasil, isso não existe, né? Então, ele fala que isso complica esse negócio de privacidade, complica a troca de informações entre Banco Central e Receita Federal. Por enquanto, uma hora isso aí vai estar bem azeitado e o governo vai saber de absolutamente tudo que a gente faz de forma geral, né? Gabriel Galípolo falou do Drex aqui também, que não é o Drex não é uma CBDC. Não é uma CBDC, porque tudo que foi falado até hoje é que o Drex é a CBDC brasileira, inclusive com comparações com outros exemplos, né, outras CBDCs que já estão em planejamento ou circulações, né? Mas ele falou que isso aqui é uma DLT, que é a tecnologia de registro distribuído, né? Enfim, né, esse negócio de contratos inteligentes a gente sabe que tem no Drex, é previsto, o que não significa que não seja uma CBDC. Claro que pode ser. Ethereum tem isso também, é uma moeda. Por que o Drex não seria de forma geral, né? O próprio site do Banco Central mostra, né, apresenta o Drex como uma CBDC. Originalmente ele era chamado de Real Digital, agora é CBDC, né? Enfim, é contradição, obviamente, mas o grande ponto aqui é essa preocupação com as criptomoedas. Por que o governo está preocupado? Tem um caráter fiscal, sim, mas eu diria que a sonegação via criptoativos não é muito relevante na prática, né? O brasileiro tem outras artimanhas mais práticas no dia a dia que acabam fornecendo uma proteção razoável ainda funciona e que acabam gerando aí uma queda na arrecadação estatal, uma perda, né, entre aspas, para o governo, muito substancial a qualquer coisa que aconteça hoje nas criptomoedas. Mas essa preocupação representa, em primeiro lugar, uma preocupação com o futuro, com isso aumentando cada vez mais e fugindo ao controle do governo, acontecendo fora dos radares estatais, e aí não há nada que se possa fazer. Todo mundo, imagina, todo mundo usando Bitcoin, vendendo peer-to-peer, e o governo sem poder fazer nada em relação a isso, tem que ficar investigando ganhos e rendas aí, igual se fez com Al Capone lá atrás, ao invés de usar os computadores, os megacomputadores que eu e você pagamos, tá? Porque a gente que paga a estrutura da Receita Federal para ficar monitorando a atividade econômica financeira, que é muito mais fácil. Monitorar PIX, monitorar transferências, pagamentos, isso o governo faz que é uma beleza. Agora, monitorar as criptoativos, criptomoedas de forma geral, é um problema. E talvez haja ainda uma preocupação não alegada aqui, mas que é bem fundamentada, do real perder a sua relevância para outros ativos. Stablecoins, que são ativos relacionados a outras moedas estatais, e mesmo os próprios criptoativos assumirem o papel de moeda corrente. Não precisa acontecer de forma generalizada. Se 1%, 2% da população brasileira adotarem isso, o Banco Central estará em muitos maus lençóis. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.